Coronavírus, o governo recua e confirma quarto caso no Brasil, todos em São Paulo. Aqui no DF são 18 suspeitas. Lava Jato, nova fase da operação, prende secretário do governo Temer no Rio de Janeiro. E uma atrapalhada, bandidos tentam levar caixas eletrônicos com guincho no Recanto das Emas. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Um homem foi encontrado morto às margens da BR-020, entre Sobradinho e Planaltina. Segundo a polícia, ele foi esfaqueado 49 vezes. Ainda não se sabe quem cometeu o crime. Ainda na madrugada, a família de Reginaldo Fernandes Guedes, de 52 anos, recebeu a ligação de que algo havia acontecido. Me ligaram às 5h40 da manhã dizendo que o carro dele estava capotado na BR. O corpo de Reginaldo foi encontrado esfaqueado às margens da BR-020, sentido Sobradinho. De acordo com a perícia, ele foi atingido por pelo menos 49 golpes de faca. Com autores ainda não há ideia, vai ser investigada pela 16ª Delegacia de Polícia e, ao que tudo indica, as lesões foram dadas aqui mesmo, na margem da rodovia. Por conta do trabalho da polícia, uma pista precisou ser bloqueada, o que afetou bastante o trânsito na BR-020. Testemunhas falaram para a polícia que Reginaldo estava em um bar em Sobradinho. Ele teria saído de lá com pelo menos mais uma pessoa e no meio do caminho foi esfaqueado. Quem estava no carro com o Reginaldo fugiu em direção à Planaltina e acabou capotando na pista. A polícia ainda investiga se Reginaldo foi vítima de assalto ou se uma briga teria causado a morte dele. Em Sobradinho, os moradores cobram a entrega do terminal rodoviário da cidade, que deveria ficar pronto há 2 anos. Enquanto isso, passageiros e motoristas são obrigados a conviver com a sujeira e a insegurança de um espaço totalmente improvisado. O terminal rodoviário de Sobradinho está em obra há bastante tempo. Na verdade, já era para ter sido entregue desde o final de 2018. Enquanto isso, os passageiros estão usando este espaço provisório. E aqui o que não falta é reclamação. Essa rodoviária aqui, provisória, não tem cobertura. Quando o sol bate, vai lá dentro. Então, não tem para onde você correr. E quando chove, aqui alaga, né? E fica aquela calamidade total aqui. Condição precária, né? É terrível. Falta de respeito total com o usuário, o trabalhador que passa aqui diariamente. Aqui realmente parece que tudo é improvisado. A entrada dos ônibus é cheia de buracos. A estrutura do banheiro é precária, sem acessibilidade. O terminal não possui indicação de fila para os passageiros, nem mesmo informações sobre o itinerário dos ônibus. Aqui tá saindo, só isso. E a gente entra e é aquela bagunça. Não tem nenhuma cadeira para sentar, nem nada, pô. Um banco, né? Aí. Tem mais de meia hora que eu tô aqui, um dia. Os donos dos quiosques, que também foram transferidos para o novo local, sofrem com as condições de trabalho. Aqui, quando é em época de chuva, isso aqui alaga aqui, isso aqui vira um caos. Atrás aqui, que nem eu falei para a moça ali praticamente é uma morada de mosquito da dengue. Aqui, se você depois dar uma volta aqui, filmar ali atrás aqui é cheio de lama. A dúvida dos passageiros é saber quando vão poder usar o novo terminal. De acordo com a Secretaria de Obras, toda a estrutura deve ser finalizada até o fim deste mês. Toda essa reforma aqui custou cerca de 6,5 milhões de reais. 26 linhas de ônibus vão operar no local. A população que tanto espera torce por dias melhores no transporte público da cidade. É o que nós esperamos, né? Em nota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade disse que faz constantes manutenções e reparos dos banheiros do terminal e que, no momento, não há previsão de reforma desses espaços. Finalizou dizendo que a solução definitiva para os problemas mostrados na reportagem será a entrega do novo terminal, prevista ainda para este mês de março. Agora, técnicos do Ministério da Saúde se reuniram hoje com especialistas e representantes dos estados para discutir a situação do coronavírus no Brasil. Agora há pouco foi confirmado o 4º caso de infecção, todos em São Paulo. No DF, são 18 suspeitas. A Renata Dourado vai trazer mais informações para a gente atualizar esses casos. Muito boa tarde, Renata. E esse último caso tinha ali uma questão atípica, né, Renata? É isso, Rodrigo. As dúvidas são muitas. Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Terminou agora há pouco essa reunião lá no Ministério da Saúde. Foi exatamente após essa reunião que eles confirmaram esse 4º caso.
Qual é essa situação? A gente sabe que as dúvidas ainda são muitas, então o próprio Ministério da Saúde, juntamente com técnicos, eles se reúnem com especialistas para se atualizar sobre as informações e com integrantes também dos estados, né, dos hospitais, enfim, da Secretaria de Saúde, exatamente para que o SUS ele possa estar preparado para receber esses casos suspeitos e os casos confirmados. Então, qual é esse quarto caso? É de uma jovem de 13 anos que voltou da Itália no último domingo. Ela estava tratando uma lesão de ligamento ali, uma coisa relativamente simples. Estava tratando, inclusive, na própria Itália. Quando foi na terça-feira, ela procurou um hospital de São Paulo para continuar esse tratamento. Sentiu ali alguma dor. Não tinha, como ainda não tem, nenhum sintoma da gripe. Só que como ela veio da Itália, os médicos que a atenderam acharam por bem que ela fizesse esse teste. O primeiro teste deu positivo para o coronavírus, então fez a chamada contraprova, o segundo teste que também deu positivo. Só que como ela não apresentava nenhum sintoma e ainda não apresenta, repito, eles não estavam considerando como caso confirmado. E após essa reunião, juntamente com técnicos, com vários especialistas, aí sim o governo bateu o martelo e está considerando o caso dessa jovem como um caso realmente confirmado. E aí levando em consideração 4 elementos. Primeiro, o local que ela veio, que veio da Itália. Segundo, os próprios testes que deram positivo. Terceiro, o fato dos medicamentos que ela está usando podem estar mascarando os sintomas da gripe. E o quarto elemento, que ela pode vir a apresentar esse sintoma. Então, ela vai ser monitorada, obviamente, como todos os casos já confirmados, como você bem repetiu, todos os casos, os 4 casos confirmados, são de pessoas de São Paulo e que vieram da Itália. Como a gente disse aqui, as dúvidas ainda são muitas e a gente sabe que o esclarecimento é o melhor remédio, né? Então, várias escolas aqui do Distrito Federal estão levando esse assunto, inclusive, para a sala de aula. Vamos ver na reportagem. Tiago, me ajuda aqui. Conta aí para o pessoal como é que apareceu o novo coronavírus. Ele veio da China numa venda de feiras ilegais, de animais ilegais. Mas, Nicole, o que você aprendeu que ajuda a evitar que o vírus se espalhe por aí? Como eu e as minhas amigas, a gente é tão amigas que a gente às vezes segura as mãos. E se eu espirrar na minha mão e depois pegar a mão da minha amiga, ela pode ficar infectada com os meus germes. Imagina se eu tivesse coronavírus. E Alexandre, lavar as mãos de qualquer jeito, só deixando a água cair, resolve? Você tem que lavar as mãos, passar dentro dos dedos, depois limpar as unhas e pegar, fazer isso aqui e limpar aqui, até aqui. Tá vendo como essa turma tá afiada quando o assunto é coronavírus? Mas não é para menos. A doença virou tema em sala de aula. A Raquel, que é técnica em enfermagem, até criou uma forma lúdica para ensinar essa garotada. Quando chegou ao hospital, os médicos começaram a fazer vários exames no seu João. E aí detectaram no exame dele um vírus. Qual que era o nome do vírus? Coronavírus. Coronavírus. Só que o médico pegou o resultado do exame e olhou e falou, gente, tá muito estranho esse vírus, ele tá diferente. E aí ele tinha um amigo cientista, pegou o exame do seu João e mostrou pro cientista. Quando o cientista olhou, ele falou assim, gente, isso é um coronavírus, mas ele tá diferente. Ele sofreu uma mutação. Essa foi a forma que ela encontrou para tornar o assunto mais atrativo e, claro, fixar bem os cuidados que os pequenos devem ter para evitar a doença. Quando você entra no mundo da história, eles imaginam, né? Então cria-se o mundo da imaginação. E aí fica mais fácil, ou com desenho, ou com boneco, ou contando uma história, fica mais fácil. Até a gente, quando a gente escuta uma história, é mais fácil de entender alguma coisa, imagina eles. Mas os papais não precisam ficar tão preocupados. De acordo com esse infectologista, o vírus não tem se manifestado de maneira agressiva nas crianças. Mostraram que o vírus se manifesta de forma muito mais leve na criança, né? Não teve nenhum óbito em menores de 9 anos. E as crianças têm desenvolvido um quadro leve, né, como se fosse um resfriado, uma gripe, sem complicações, né, que é bem diferente do que a gente tem visto nos idosos, né, onde está concentrado o maior número de casos graves e de óbitos, principalmente naqueles acima de 80 anos. E se depender do Tiago, da Nicole, do Alexandre, dos colegas de sala, o vírus não vai mais ter vez. Afinal, aqui a informação tem sido um bom aliado no combate ao coronavírus. A galera está preparada, Cláudio Humberto, muito boa tarde. E as nossas autoridades estão preparadas também para enfrentar o coronavírus? Eu espero que estejam tão bem preparadas quanto estas crianças, né? E a professora. É até emocionante a gente ver o trabalho da professora, né? Para perceber a importância disso, né? A importância de quem ensina as nossas crianças. Eu gostaria muito de ver esse empenho
ou eu espero que empenho semelhante venha sendo desenvolvido no combate à dengue. Esse é que é o problema, minha gente. Aqui no Distrito Federal são 18 suspeitos de coronavírus, que é uma gripe, não passa de uma gripe. Uma gripe forte, mas é uma gripe. Enquanto isso, são mais de 1.500 infectados por dengue. Esse é que é o nosso mais grave problema, o mais urgente, e até porque dengue mata muito mais do que coronavírus. E a seguir a gente continua falando de saúde, mas de saúde da mulher. Na correria do dia a dia, vale a pena parar um pouco para cuidar do coração. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Estamos no mês dedicado às mulheres e elas costumam ser mais cuidadosas no quesito saúde do que os homens. Sabem bem o significado da palavra prevenção. Por isso, aqui vai uma informação importante. Todos os anos, cerca de 8,5 milhões de mulheres morrem no mundo por problemas do coração. E ao meu lado, o cardiologista Ernesto Osterni está com a gente hoje. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. A gente estava conversando que sempre quando se fala em doença cardíaca, o pessoal geralmente costuma associar a homens. Mas é preciso a mulher também cuidar da prevenção, né, doutor? Com certeza. As mulheres, ao longo dos anos, elas estão adquirindo os hábitos dos homens em termos de tabagismo, estresse do dia a dia, dupla jornada de trabalho. Então, elas estão desenvolvendo mais doenças cardiovasculares ao longo dos anos, principalmente depois do período fértil. E doutor, para prevenir, que tipo de exame é preciso fazer? Tem aquele periódico? Tem que procurar o médico todo ano? Como é que funciona? Isso, a gente sempre fala que a prevenção é o melhor remédio, né? A prevenção, a gente tem que atuar nas principais causas de doenças cardiovasculares, principais fatores. Cessação do tabagismo, o sedentarismo, cuidar da obesidade, né? Tratar a hipertensão, diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto. Então, as pacientes têm que buscar um médico ao início de qualquer sintomas que pareçam sintomas cardiovasculares para poder fazer uma investigação melhor. Agora, a gente sabe que são vários problemas cardíacos, do coração. Tem como citar, doutor, quais são os mais frequentes para esse público, o público feminino? O público feminino, a maior causa de morte no sexo feminino é a doença cardiovascular, principalmente o infarto e o AVC, que é o derrame, né? Então, o infarto, a prevalência está crescendo nas mulheres, como eu falei, pela questão dos hábitos que estão sendo adquiridos, e o AVC, principalmente decorrente da hipertensão que as mulheres também estão adquirindo ao longo do tempo. É bom fazer o alerta aqui do AVC, porque a gente sabe que qualquer segundo ele é importante aí para justamente diagnosticar e depois tratar o AVC, né, doutor? Perfeito. O tempo é cérebro e o tempo é miocárdio, no caso do AVC, né, e no caso do infarto. Então, quanto antes identificar qualquer sintoma que indique um infarto ou indique um AVC, busque o médico imediatamente para poder fazer a identificação correta dos sintomas e o tratamento mais adequado. E quais são aqueles sintomas para a gente deixar todo mundo aí bastante atento? No caso do AVC, do derrame, né, é a fraqueza em um dos membros, de um lado inteiro do membro, a dificuldade de falar, o desmaio, a dificuldade de ver também. E no caso do infarto, é a dor no peito, que a gente fala que irradia para o membro superior esquerdo, para o pescoço, aquela dor em aperto, sudorese. São esses os principais sintomas. Nas mulheres, eles não necessariamente são esses. Às vezes, eles podem se confundir um pouco com a gastrite, com a dor nas costas, mas buscando esses sintomas, a gente tem que procurar o médico para poder identificar. Então, ficou alerta para todos. Doutor, muito obrigado aqui pela participação do Band Cidade. Obrigado a todos. Olha, o ex-secretário nacional de Justiça do governo Temer, Astério Pereira, dos Santos, foi preso em mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, vamos chamar a Renata de novo. Lava Jato voltando para a rua, né, Renata? Pois é, não para, né? Que bom que seja assim, né, Rodrigo? Ao todo aí, a polícia está cumprindo cerca de 32 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão, além de Astério, que assumiu aí
o cargo, né, de secretário nacional de Justiça durante o governo de Temer, foi preso o filho dele, que é advogado, e também um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então a polícia investiga se esse grupo aí, dessas pessoas que foram presas e outras também que estariam envolvidas, teriam praticado várias irregularidades, como corrupção, recebimento de propina, lavagem de dinheiro. Nós temos imagens aí, isso aí o Neto já está soltando essas imagens. A suspeita também é que esse grupo teria ajudado na fuga do empresário Arthur César de Menezes Soares Filho, envolvido também em várias irregularidades. A polícia também investiga se esse esquema de corrupção teria beneficiado integrantes do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Astério, ele é procurador, nós temos imagens dele aí agora, ele é procurador aposentado do Ministério Público do Rio de Janeiro, integrou, como a gente disse, o governo Temer, isso em 2017. Ele assumiu em março e em novembro ele saiu do cargo. E foi exatamente para assumir esse cargo que ele se aposentou do cargo de procurador, né? Pediu aposentadoria. E com isso ele perdeu o foro privilegiado e o inquérito foi enviado para a primeira instância, resultando aí nessa operação de hoje e também nessa prisão dele e do filho dele e dessas outras pessoas. Ele também esteve no comando da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, isso entre 2003 e 2006, e é sobre essa gestão de cadeias aí do Rio de Janeiro que vem as suspeitas de lavagem de dinheiro e também de pagamento de propina. É isso, Rodrigo. Obrigado, Renata. Trazendo informações da Lava Jato. Cláudio Humberto, até onde vai a Lava Jato? Tem muito caminho pela frente ainda? Ali na Lava Jato, assim, quanto mais mexe, mais aparece, né? E é nesse sentido que o ex-secretário nacional de Justiça acabou em cana, acusado exatamente de receber uma grana ilegal, dinheiro sujo, e também ajudar na fuga de investigados na Lava Jato. É indesculpável que uma autoridade pública se utilize do seu cargo para favorecer o crime, né? É por essa razão que a prisão dele é mais do que justificada e a gente espera que seja por longo período. O Congresso manteve o veto do presidente Bolsonaro, a regra que autorizava o relator do orçamento a destinar 30 bilhões de reais da forma que ele bem entendesse. Veja só. A sessão foi relativamente tranquila. Os deputados mantiveram o veto do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo, mais especificamente a regra que autorizava o relator do orçamento a destinar 30 bilhões de reais da forma que ele bem entendesse. Com um placar de 398 votos a 2, os senadores nem precisaram votar. Foi consenso a ideia de que era muito poder nas mãos de um só parlamentar. A manutenção do veto, alvo de muita polêmica nos últimos dias, foi possível após o Congresso e o Planalto fecharem um acordo. A primeira parte desse entendimento foi resolvida, a outra ficou para a semana que vem. Na próxima terça, o Congresso deve votar os 3 projetos de lei encaminhados pelo governo. As propostas regulamentam o orçamento impositivo e reduzem o poder do relator na definição de emendas. Em vez de 30 bilhões, ele poderá definir 20 bilhões de reais. Mesmo assim, para indicar prioridades na execução de emendas dos parlamentares, será preciso aumentar os recursos já previstos pelo Executivo. Ou seja, o que o governo define não pode ser alterado. Antes, muitas vezes, se tinha pauta-bomba que ia ter impacto no orçamento, que ia aumentar a despesa pública, antes isso era um problema só do governo. Com a medida do presidente de regulamentar, privilegiando a iniciativa do Congresso, agora o Congresso tem muito mais preocupação de que o orçamento possa ter melhor uso. Em entrevista a José Luiz da Atena, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o acordo foi bem costurado. É um entendimento que vai na linha do que nós já vínhamos falando desde janeiro. Ninguém quer assumir as atribuições do governo. O que nós queremos é que a sociedade representada, toda ela pelo parlamento, também diga, né, aonde o orçamento público vai chegar, não apenas na parte que representa o governo aqui dentro. Os projetos de regulamentação serão analisados na Comissão Mista do Orçamento. A oposição vai atuar para reduzir ainda mais o poder do relator. Nós vamos apresentar uma emenda modificativa para que a governabilidade desses recursos não seja do relator, seja, de fato, do governo, do presidente da República. A tendência é de que o parlamento dê sinal verde aos projetos encaminhados pelo Planalto, selando a paz entre executivo e legislativo. Isso num momento em que apoiadores de Bolsonaro preparam uma manifestação contra o Congresso. O direito de manifestação é um direito
da nossa democracia, liberdade total, né? A única coisa que tem que tomar cuidado é que, às vezes, dá a impressão que alguns grupos no entorno do presidente participam e estimulam, né? O governo não pode, não deve, e tenho certeza que não vai participar desses movimentos. Cláudio Humberto, essa novela do orçamento vai acabar mesmo na semana que vem? Acho que sim, é um acordo que foi celebrado com o presidente da República, mas sobretudo pelos políticos e partidos do Centrão. É preciso lembrar que essas alegações aí, olha, vai na linha do que a gente defendia e tal, do Rodrigo Maia, na verdade é desculpa de amarelo, né? Porque desculpa de amarelo é comer barro. Na verdade, ele ficou meio fora desse processo. Ele não atrapalhou, muito pelo contrário, até ajudou na consolidação do acordo e na sua aprovação, mas não foi ele quem negociou com o governo federal. Quando ele tomou conhecimento, a história já estava negociada adequadamente. Hoje, o Centrão, ou Blocão, é composto de 14 partidos com 351 parlamentares. Eles fazem, decidem o que eles quiserem. O outro que apareceu com desculpa de amarelo foi o relator. Imagina, entregar nas mãos daquele camarada 30 bilhões de reais para ele liberar à vontade. Ninguém tem esse poder, absolutamente ninguém tem esse poder, nem o ministro da Economia, de liberar uma quantia desse porte sem a autorização expressa do presidente da República, que tem delegação do voto popular para isso. Não um deputado desconhecido e de cujos interesses também não se conhecem. Por esse acordo, somente uma parte, cerca de metade dos 30 bilhões inicialmente pretendidos, serão objeto de emendas dos parlamentares. Mas, ainda assim, essas emendas têm que contemplar programas e projetos já existentes no governo federal. Então, ao fim e ao cabo, foi muita conversa jogada fora para quase nada, porque, afinal de contas, o dinheiro continuará nas mãos do governo, que tirou do bolso esquerdo e botou no bolso direito. Não passou disso. E a seguir, bandidos roubam um guincho para tentar levar caixas eletrônicos no Recanto das Emas. Mas tudo o que conseguem é destruir o terminal. A gente volta logo em seguida, não sai daí. Olha só a atrapalhada que ladrões de caixa eletrônico aprontaram no Recanto das Emas nesta madrugada. Eles roubaram um guincho, foram até um supermercado, mas não conseguiram levar o dinheiro do caixa. Apenas destruíram o terminal bancário. O resultado final da ação desastrada ainda podia ser visto durante a manhã nesse supermercado na QE 501 de Recanto das Emas. De acordo com a investigação, o motorista desse caminhão de guincho atendeu a um chamado para serviço às 3h20 da manhã próximo ao mercado, quando foi rendido por 3 homens. Eles roubaram o caminhão para usar o guincho e arrombar os caixas eletrônicos. Só que a ação não deu certo e os bandidos fugiram. O fracasso da tentativa de arrombamento chamou a atenção da delegada que atendeu a ocorrência. Uma situação completamente inusitada, parece cena de filme, né? Que a pessoa pega um guincho para poder furtar um caixa eletrônico. Não conseguiram, não levaram nada, só destruíram bastante o local. A 27ª Delegacia de Recanto das Emas ainda não identificou os bandidos. Um grave acidente na pista entre o Balão do Colorado e do Torto frustrou os planos do DR de começar os testes de reversão na subida do Colorado, que seria no período de pico da tarde dessa quarta-feira. Mas atenção, motoristas, a reversão está confirmada para hoje, no fim da tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no começo da tarde de quarta-feira e envolveu 2 caminhões e um carro. Apenas uma pessoa teve ferimentos leves, mas todas as faixas da pista sentido plano piloto foram fechadas. Elas seriam usadas no primeiro teste de reversão na subida do Colorado, entre 6h30 da tarde e 7h45 da noite. A expectativa do DR agora é começar os testes nesta quinta-feira. A possibilidade agradou os motoristas. Vai melhorar bastante a subida, porque na hora de pico, na hora da volta, né, é um transtorno muito grande. Aí abrindo as 2 pistas fica bom porque tá subindo. Para o Nilson, toda tentativa de melhorar o trânsito na região é bem-vinda. Tem muita gente que vai para Sobradinho, tem muita gente que vem do CIA, que vem do plano, então é um fluxo muito grande de veículos para cá, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa mesmo, tem que tomar alguma atitude. O objetivo dos testes é beneficiar os moradores principalmente da região do Taquari, que vão poder usar o novo acesso à cidade, e também os motoristas com destino ao Paranoá. Na região circulam por dia aproximadamente 50 mil veículos. Quem precisa passar por ali já sentiu que o trânsito deu uma melhorada depois da entrega das obras do viaduto do Colorado. Depois que fizeram essa outra pista, eu acho que melhorou muito, muito mesmo. Então não está mais como era antes.
tanto para vir como para ir. Já o trecho de ligação do Torto Colorado ainda segue com obras em alguns pontos. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar o que acontece aí na sua região. O WhatsApp do Band Cidade, 999769204, já aparecendo aqui para você. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui.